Bem, bora recomeçar aqui, né? O tio vai começar pequenininho já. Então, bora para a questão 27, que a gente está só, né, continuando aqui a brincadeira. Então, lá vai. Adriana submete-se a ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo daqueles que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental. Logo, pode dizer que a Adriana é uma lei 11.788/08. Eu vou logo marcar aqui a Adriana. Você não pode errar, porque você é isso aqui, amigão, ainda. A Adriana é um estagiário. O contrato de estágio é um contrato especial. Contrato de estágio não gera vínculo de emprego. Você não pode contratar, você é escritório, você é entidade, você é empresa, você não pode contratar o estagiário de forma direta. Para você possa contratar o estagiário sem que isso gere qualquer vínculo de emprego com a sua empresa, tem que ter a intermediação, tem que ser por intermédio de uma instituição de ensino. Então você vai ter, o contrato de estágio é um contrato tripartite, porque ele tem 3 pessoas: a instituição de ensino, o estagiário e a empresa que vai receber o estagiário, que é aquela que está ofertando, tá, a vaga de estágio. Então a regra geral é que o contrato de estágio feito dessa forma, com intermediação da universidade, do colégio, da faculdade, tá, da pós-graduação, ela não gera vínculo empregatício. Só que essa é a regra geral. Tio, qual seria a exceção? Excepcionalmente, haveria vínculo empregatício entre o estagiário e a empresa que está admitindo o estagiário se houvesse desvirtuamento do estágio. Tio, quando é que há desvirtuamento do estágio? Quando as atividades do estagiário na empresa não tem nada a ver com a formação do estagiário na faculdade ou na escola. Por exemplo, o sujeito é estagiário de direito. O estagiário de direito estagia onde? No setor jurídico. Mas colocaram o cara no setor comercial, colocaram o cara no setor financeiro, colocaram o cara no front de loja, colocaram o cara no caixa. Não pode. Isso é um desvirtuamento do estágio e esse desvirtuamento poderá gerar vínculo de emprego. Por que o senhor disse poderá gerar? Porque se a empresa que está concedendo o estágio, a cedente do estágio, tá? Se a cedente do estágio, que é a empresa que está concedendo o estágio, se ela for empresa pública ou sociedade de economia mista, enfim, se ela for da administração pública direta ou indireta, tá? Mesmo diante do desvirtuamento de estágio, não vai ser possível a formação do vínculo, por quê? Porque o vínculo empregatício com a administração pública direta ou indireta só mediante concurso público de provas e títulos, tá? Essa questão 27, questão muito tranquila, tá? É uma questão muito tranquila, tá? Isso aqui é a própria definição do artigo 1º da lei do estagiário, tá? Você não pode essa questão. Então, bora pra cá. Questão 28. Olha que questão top da balada. Em 2012, Maria Júlia, da musiquinha. Maria Júlia foi contratada como estagiária de direito em uma empresa pública. Olha só, negado, estagiária de direito, vai ter que estagiar no setor jurídico. Agora, cuidado, ó. Empresa pública federal, que explora atividade bancária. Sua tarefa consiste em permanecer parte do tempo em um caixa, para receber o pagamento das contas d'água, luz, telefone, boleto bancário, e outra parte no auxílio de pessoas com dificuldade de usar o caixa eletrônico, os azuizinhos, amarelinhos, com base na hipótese, assinale a correta. Tio, já sei, não preciso de mais nada. Aqui é contrato desvirtuado, certeza, contrato que foi desvirtuado. Geração do vínculo de emprego, então vamos lá. Letra A. Trata-se de estágio desvirtuado. Ora não. Assim gerará como consequência o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa, anotação da CTPS e pagamento de todos os direitos. Uhul! Só faltam 39. Você se lascou nessa. Por quê? Você não prestou atenção que trata-se do cedente do estágio. Trata-se de uma empresa pública federal. E empresa pública federal faz parte da administração pública indireta. Por mais que o contrato de estágio tenha sido desvirtuado, ninfa bebê, mas o vínculo de emprego com a administração pública só mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos, tá? Então, letra A, cuidado, pegadinha, estude só o que cai na OAB, olha só, estude só o que cai na OAB para você não cair nas pegadinhas da FGV, perfeito? Diante da situação, o juiz do trabalho poderá, letra B de bola, né? Diante da situação, o juiz do trabalho poderá determinar que o administrador responsável pelo desvio administrativo pague uma indenização. Cara, isso aqui podia até ser verdade se fosse justiça comum federal, mas como não se trata de relação de emprego, tá? Não é relação de emprego, então a justiça do trabalho tá fora, ela é incompetente. Letra C, aí aqui seria o artigo 114, né? Artigo 114, inciso, né, 114, inciso 1º da Constituição Federal, tá? É impossível o vínculo, consequentemente, a questão aí não é trabalhista. Letra C, não há desvirtuamento do estágio. Falso. Nem vou ler o resto que está falso, porque sim é sim. Não é possível o reconhecimento do vínculo. Opa, muito embora tenha havido o desvirtuamento do estágio, haja vista a natureza jurídica daquele, né, que concedeu o estágio, que exige prévia aprovação em concurso público. O item D seria o item verdadeiro da questão. Questão 29 é? Questão 29. Paula trabalha, essa é massa, Paula trabalha na residência, olha, trabalha em residência, aí ou é diarista ou é empregado doméstico. Vamos só saber. Trabalha na residência 3 vezes por semana como passadeira. Em geral, comparece às segundas, quartas e sextas-feiras, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto sábado, domingo e feriado. A CTPS não foi assinada. Ó, pessoal, ele coloca isso aqui, que não foi assinado, para você achar que ela não é empregada. Porque as pessoas querem associar relação de emprego à CTPS. A CTPS não é o contrato de trabalho. A CTPS é apenas um dos meios de prova do contrato de trabalho. Se você não tiver CTPS anotada, não quer dizer que você não seja empregado, não quer dizer que você não tenha contrato. Você pode provar a existência do contrato por qualquer outro meio de prova indireto admitido. É o artigo 450 da CLT, tá? 456, tá? 456. Então, a CTPS não for assinada, não tem nenhum problema, porque ela não vai deixar de ser empregada por isso, e o pagamento é por dia trabalhado. Quando o Paulo não comparece, não recebe pagamento, e nem só punição, mas Silvia costuma sempre pedir que a ausência seja comunicada, o que a gente faz no dia a dia. Paula procura você como advogado. Acerca da situação jurídica, responda. Ó, vamos logo analisar. Se falou em residência, ou ela é diarista, e diarista não tem vínculo empregatício, não é empregado, portanto, ou ela é empregada doméstica, com todos os direitos trabalhistas de um empregado doméstico, inclusive regida pela Lei Complementar 150/15. Empregado doméstico é pessoa física, empregado doméstico presta serviços com continuidade. O segredo está aqui. O que é a continuidade? Não eventualidade ou habitualidade é coisa de empregado urbano e empregado rural. Empregado doméstico é continuidade, tá? Empregado doméstico não tem eventualidade, não tem habitualidade. Empregado doméstico tem o que, menino? Continuidade. E o que é a continuidade? O que é uma prestação contínua de serviços? Continuidade ou prestação contínua de serviços, tá? É quando o empregado doméstico ou o trabalhador doméstico presta serviço mais de 2 por semana. Como assim mais de 2? 3, 4, 5, 6. Então, se você tem um trabalhador doméstico e ele presta serviços por 2 vezes por semana, tá? 2 vezes por semana, ele é um mero diarista doméstico, sem vínculo, sem direitos, tá? Se ele trabalha 3, 4, 5, 6 vezes por semana, ele é empregado doméstico e tem direito a tudo, tá? Tem direito a tudo. Então, vamos lá, né? Paula é diarista, pois trabalha 3? Não. Como ela trabalha 3, tem o quê? Continuidade, ela não é diarista, ela é empregada. Paula é autônoma? Não. Paula é empregada eventual. Olha, deixa eu te contar um segredo. Ser empregado e ser eventual são antagônicos, são paradoxais, tá? São antônimos, inclusive. Ou você é empregado ou é eventual. As duas coisas nunca, como se diria no direito, contradictio in adjecto. É uma contradição em termos, tá? Então, ou é uma coisa ou outra, não rola essa aqui não. E a letra D, né? Paula é empregada doméstica porque presta serviços com continuidade, tá?
Essa é ótima. Joana foi contratada para trabalhar de segunda a sábado na residência, tu já sabe, é empregado doméstico, do senhor Demétrios, de 70 anos de idade, como acompanhante, recebendo salário mensal. Ao exato término do terceiro mês de prestação de serviço, o senhor Demétrios descobre que Joana está grávida inclusive dele, senhor Demétrios, seu danadinho, rescindindo o contrato de prestação de serviço. Joana, grávida e inconformada, como toda danadinha, ajuiza a ação trabalhista para que lhe seja reconhecida a condição de empregada doméstica e garantido o seu emprego mediante reconhecimento da estabilidade pela gestação, levando em consideração a situação de Joana, que é empregada doméstica, contrato de experiência, ou melhor dizendo, perdão, contrato por prazo é? Não, diz isso não, tá? Mas não interessava também não, né? É doméstica e grávida, responda. A função de acompanhante é incompatível. Deixa eu te contar um segredo. Emprego doméstico é um dos empregos mais democráticos do mundo. Como assim, professor? O emprego doméstico é democrático. Qualquer pessoa pode ser empregado doméstico. Qualquer pessoa que pense numa pessoa. Essa também, tá? Um médico, ele pode ser empregado. Vale, um médico, é bem dizer, o homem estudado daquele vai ser bem empregado. Vai. Se você tem bala na agulha, e o que é que significa aqui no Ceará ter bala na agulha? Dinheiro. Se você tem dinheiro, se você tem bala na agulha, e você tem uma pessoa doente em casa, você não vai contratar um hospital, nem vai contratar o plano de saúde, você vai contratar o médico direto. Eu quero que o senhor seja meu médico, o médico do meu pai que está dodói. Você tem dinheiro e muito, o que falta aqui é liga. Então, você contratou o médico para ir, por exemplo, 3 vezes na semana na sua casa visitar o seu pai. E paga ele por dia, paga ele mensalmente, não interessa, paga por semana, paga por quinzena, não importa. O médico é pessoa física. Está prestando serviço com continuidade, ou seja, mais do que 2, 3, 4, 5, 6, a pessoa ou a família. No âmbito residencial, sem finalidade lucrativa, ele é empregado. Não se engane não, ele é empregado. Então, não interessa se você é enfermeiro, se você é professor particular, se você é personal trainer, se você é educador físico, não importa. 3 vezes na semana é empregado doméstico, filhão. Joana faz jus ao reconhecimento do vínculo como empregada, e não só o reconhecimento do vínculo, ela faz jus também à estabilidade da gestante, tá? Ela faz jus à estabilidade da gestante. Lei 11.324/06, tá? A lei 11.324/06, tá? Confere para mim essa lei. 11.324, ela vai dizer que a empregada gestante tem direito sem estabilidade, tá? Então, letra B é a resposta. Letra C, não fará jus à estabilidade, falsa, ela faz. E letra D, né, por não é um direito garantido, hoje é, tá? Hoje é um direito sim, e na época dessa questão também, tá? É um direito sim do doméstico. E letra D, Joana não fará jus à estabilidade, já tá falso, né? Ela é... E contrato de experiência não é de 3 meses, né? Contrato de experiência de 90 dias, e tinha que ser dito que era contrato de experiência. O contrato de experiência ele não se presume, porque contrato de experiência é contrato por prazo determinado. O que se presume é que o contrato é por prazo indeterminado. Então, para ser contrato de experiência, tinha que ter na carteira. Vamos lá, ou no outro documento. Questão 70, na verdade foi a questão 72, né, do 8º exame de ordem. Segundo expressa a previsão em nossa ordem jurídica, assinale a afirmativa em que o trabalhador e não empregado possui igualdade de direitos, tá? Essa questão aqui, ela diz respeito ao artigo 7º, eu vou te explicar ela, tá? A FGV não cobra mais assim, mas o que vale é a explicação. 7º 34 da Constituição Federal. Quem é que vai dizer o 7º 34 da Constituição Federal? Artigo 7º, caso são direitos tal. Inciso 34, igualdade de direitos entre os trabalhadores com vínculo empregatício permanente e os avulsos. Então, o trabalhador avulso, ele não é empregado. Mas ele tem, por força da Constituição Federal, ele tem os mesmos direitos trabalhistas que o trabalhador com vínculo empregatício permanente. Carteira de trabalho, hora extra, noturna, periculosidade, né? O que você... FGTS.
Se ele tem todos os direitos, e por que é que ele não é empregado? Porque a lei diz que não. E qual vai ser a diferença dele não ser empregado? Se ele tem todos os direitos, deixa eu te dizer. O portuário, via de regra, tá? Ou o avulso, via de regra, ele pode ser tanto o avulso urbano, que é o avulso portuário, como ele pode ser o avulso rural, aquele que trabalha nos silos, nos armazéns. Pessoal que é do sul e sudeste, pessoal que é do centro-oeste, sul, sudeste, tem mais afinidade com esse tipo de avulso, que é o avulso rural, que é aquele que trabalha na zona rural, nos silos, no armazenamento de grãos, tá? O que acontece? E aqui no Ceará a gente tem muito a ver com porto. Então vamos lá. O que acontece? Chega o naviozão aqui no porto. Fazer aqui a ponte, que é o comando, convés, fundiou, cheio de containers. A minha irmã, ela é oficial da Marinha Mercante, ela é imediata de navio. Aí chegou o navio no porto. Tá? Aqui no porto é cheio de quê? De avulso. Esses avulsos, muito embora tenha todos os direitos trabalhistas, esses avulsos, é que está o detalhe, eles só trabalham quando são chamados. E o que não acontece com o empregado? Quando você é empregado, vínculo empregatício, artigo 4º da CLT, esteja você trabalhando ou esteja você à disposição do empregador, aguardando o serviço, você é considerado à disposição, tempo de serviço, você recebe salário e remuneração. O avulso não. O avulso ele passa o dia todo à disposição do porto. Mas o avulso só recebe salário quando ele trabalha. Entre o avulso e o navio existe o órgão gestor de mão de obra ou o operador portuário. O navio entra em contato com o OGMO ou entra em contato com o operador portuário, que por sua vez entra em contato com os avulsos. Aí, aqui tem 200 avulsos à disposição. Esse navio só precisa de 20. Aí o órgão gestor ou operador portuário chamam 20. Quando esses 20 trabalharem, eles vão receber. E os outros 180, enquanto não trabalhar, não recebem, muito embora estejam à disposição. E salário, 13º, FGTS, férias, tudo proporcional ao tempo trabalhado, tá? Beleza? Então, muito embora não sejam empregados, mas têm os mesmos direitos que os empregados. 32, a empresa Gomes Sardinha Móveis procura um jovem portador de deficiência de 30 anos de idade para que seja contratado como aprendiz de marceneiro. A empresa tem dúvidas sobre a possibilidade. O contrato de aprendizagem, ele é um contrato especial de trabalho. O contrato de aprendizagem é um contrato de emprego, só que ele é especial. Ele é especial por quê? Porque você celebra o contrato de aprendizagem com idade limitada entre 14 e 24 anos de idade. É um contrato obrigatoriamente por escrito, é um contrato por prazo determinado de no máximo 2 anos, tá? Claro que tem carteira de trabalho assinada e o empregado tem direito no mínimo ao salário mínimo, tá? No mínimo ao salário mínimo. O que é que vai acontecer? É que quando você, apesar de todas essas limitações, apesar de todas essas especificidades do contrato de aprendizagem, quando você é portador de deficiência, os parágrafos 3º e 5º do artigo 428 da CLT, eles vão trazer 2 exceções. Quando você for portador de deficiência, exceção número 1, não tem limite de idade. Você pode ser um aprendiz de 200 anos de idade. Se você for portador de deficiência, o seu contrato de aprendizagem é válido. E falta de limitação número 2, não tem limite de duração. Se você for um portador de deficiência, você pode fazer um contrato de aprendizagem por 3, 4, 5, 1 milênio se você quiser, tá? Questão, inclusive, caiu 2 vezes na segunda fase do AB. Então, letra A, não se aplica a idade máxima do aprendiz portador de deficiência, verdadeiro, de modo que o contrato é possível, verdadeiro já é o item A, tá? A idade máxima do aprendiz é de 24 anos de idade. Sim, mas nesse caso, não havendo exceção, falso, a exceção que é o portador, então tá falso. Havendo autorização, não precisa haver autorização de nada, tá? E letra D, não existe idade máxima, existe, né, que é de 24 anos de idade.
Daí porque em qualquer hipótese não, só não tem limite quando for portador, tá? 33, a empresa info hoje. Ó, se é info, já é informática, nem li, mas já sei que é uma questão sobre teletrabalhador, tá? Aí, artigos, ai droga, artigos, é porque eu aperto um botão sem querer aqui, artigos 75A até o 75D de dado da CLT. Então vamos lá. Firmou contrato com Paulo, pelo que ele prestaria consultoria e suportes de serviços técnicos de informática a clientes da empresa. Para isso, Paulo receberia 20% de cada atendimento. Paulo, não se engane não, Paulo está recebendo por comissão. E comissão é salário. Lembrando só que quem ganha comissão, remuneração é variável e tem direito a, no mínimo, o salário mínimo por mês, artigo 7º, inciso 7º da Constituição Federal. Sendo certo que trabalhar em sua própria residência. Claro que o comum normal, é que o empregado trabalhe na empresa, mas nada impede que ele trabalhe na casa dele, na casa da sogra, que ele trabalhe na praia, tá? Que ele trabalhe no subsolo do prédio, sei lá do que. Nada, não interessa. Ele pode trabalhar de onde ele quiser, desde que a empresa deixe. Realizando contratos por via remota. Quando você realiza contrato, trabalho por via remota telefônica, meios telemáticos, tá? Longe, meios telemáticos de comunicação, você é teletrabalhador. Paulo deveria estar conectado no horário comercial. Subordinação, de segunda a sexta-feira, habitualidade. Mas a obrigação de estar conectado, subordinação. E ele recebe o quê? Comissão, salário através de comissões. Paulo é empregado, tá? Ele é teletrabalhador, mas ele é empregado. Sendo exigida sua assinatura pessoal, olha só, pessoalidade na prestação de serviços. Sobre o caso, a assinatura é correta, aí morreu. Paulo é autônomo? Não, filhão. Paulo é empregado. Paulo é autônomo? Não, filhão. Paulo é empregado. Paulo é autônomo? Não, filhão. Paulo é empregado, eu já expliquei por quê, tá? Paulo é empregado da empresa, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. Uma sociedade no ramo de informática. Outra questão sobre teletrabalhador. E aqui a FGV errou, viu? Ela errou o gabarito. Na verdade, não tem resposta. Mas ela não anulou essa questão, tá bom? Muito embora eu tenha gritado com ela, anula FGV, ela não anulou, bicha véia, nojenta, tá? Uma sociedade empresária do ramo da informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade dos seus funcionários em teletrabalho, tá? Com possibilidade de revogação, caso não desse certo. Sobre o regime de teletrabalho, responda. De novo, do artigo 75A ao 75D, tá? 75A, tem que olhar aqui meu celular, que eu estou sozinho aqui no curso, meio de alma, né? 75A e 75D da CLT. Letra A, vamos explicar item por item. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Cara, tanto pode ser presencial para teletrabalho, como pode ser de teletrabalho para presencial. Vamos comigo. O que é o comum? Presta atenção, pô. Pensa aí, cara. O que é o comum? O que é o normal? O empregado trabalhar em casa ou na empresa? Na empresa. Então, o comum é o presencial. Se o comum é o presencial, tá? Então, para que o empregador altere de presencial para teletrabalho, tem que ter a anuência do empregado. O empregado tem que concordar. O empregado tem que concordar. Por que ele tem que concordar? Olha como é lógico. Lógica número 1, porque o normal é o empregado trabalhar na empresa, presencial. O excepcional é trabalhar em casa. Então, se é o excepcional o excepcional se prova. Então, tem que concordar. O empregado tem que concordar por escrito, tá? E outra coisa, pode ser que o empregado em casa não tenha um bom ambiente de trabalho. É pequeno, é apertado, a internet não é boa, não tem ar-condicionado. Então, ele tem que querer trabalhar em casa, tá? É barulhento demais o ambiente, ele não vai conseguir se concentrar. Então, para trabalhar em casa e mudar a rotina da sua casa, você tem que concordar, tá? Tá certo?
E você vai. Tchau. Também tem a possibilidade de teletrabalho para presencial. O que é o normal, o que é o comum? O empregado trabalha em casa ou na empresa? Não é na empresa? Então, se é na empresa, do presencial para o teletrabalho, o empregado tem que concordar. Do teletrabalho de casa para o presencial, o comum é o presencial. O empregado não precisa concordar. Basta a vontade do patrão. Tá? Agora, tem que ter um período de transição de 15 dias. Foi aqui que a FGV errou. Tio, mas me explique logo, por que esse período de transição? Porque o cara está em casa, trabalhando faz tempo. Acostumado a acordar, trabalhar, nem escova os dentes, nem tira a penteia nem os cabelos. Trabalho de pijama, que é muito cômodo, muito bom. Para ele voltar a trabalhar na empresa, se acostumar com o trânsito, acordar cedo, escovar os dentes, tomar banho, tirar a remela, comer correndo, o cara tem que se adaptar à volta ao trabalho. E aí precisa de 15 dias de transição. Foi aqui que a FGV errou. A FGV diz que 15 dias eram aqui. Não, 15 dias são aqui. Mas eu não posso fazer nada. Vamos lá, letra A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para presencial. Pode, teletrabalho para presencial. Por determinação do empregador. Pode. Garantido o prazo de transição. Pode, que é esse aqui, tá? Que é esse aqui. Então ele errou, foi noutra questão, tá? Que é esse aqui. Então, teletrabalho para presencial, só pelo empregador, e tem prazo de 15 dias para o empregado se acostumar. Então esse item aqui já é verdadeiro. Os materiais fornecidos pelo empregador para o trabalho representam falso. A lei, ela proíbe, tá? Que esse que é o 75A e o 75B, eles proíbem que os aparelhos concedidos pelo empregador ao empregado, eles sejam considerados salário, tá? A jornada do empregado em teletrabalho que excedeu o limite é paga como hora extra, falso. Por quê? Porque empregado em teletrabalho não tem direito a hora extra, tá? É o artigo 62 da CLT, o que é ótimo. Tá em casa, trabalha a hora que quer, mas também não tem hora extra e nem tem hora noturna, viu? Nem tem noturna. E letra D, a empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho. Não, por vontade própria não. Se for presencial para o teletrabalho, o comum é estar na empresa e não em casa, aí tem que ter acordo do empregado. O empregado tem que concordar. Então, a resposta correta é a letra A, tá? 35. Rogério foi admitido em 2017 numa locadora de automóveis como responsável pelo setor de contratos. Razão pela qual não necessitava comparecer diariamente à empresa, pois as locações eram feitas online. Outra questão sobre teletrabalho. Rogério comparecia à locadora uma vez por semana para conferir e assinar as notas de devolução do automóvel. O cara que é teletrabalhador, ele trabalha em casa, mas nada impede que, vez ou outra, ele vai na empresa prestar um serviço específico, como é o caso do Rogério. Então, o fato de o Rogério, uma vez por semana, ir na empresa, não descaracteriza, não desnatura o teletrabalho. Assim, o Rogério trabalhava em sua residência, com todo equipamento fornecido pelo empregador, que a gente já sabe que não tem natureza salarial, sendo que o seu contrato de trabalho previa expressamente o trabalho remoto e à distância. Lembrando que para você ter teletrabalho, o contrato precisa ser o quê? Por escrito, tá? O teletrabalho, o contrato é obrigatoriamente por escrito. Após um ano trabalhando desse modo, o empregador entendeu que Rogério deveria trabalhar nas dependências, quer dizer, de teletrabalho para presencial. Está em casa, acostumado, mordomia. Quando você sai da sua mordomia, em casa, mordomia. Quando você sai da mordomia, você consegue se adaptar de forma rápida ao trabalho? Não. Então você vai ter que ter um período aqui de transição de no mínimo 15 dias, tá? E que período começa por um dia teletrabalho, um dia na empresa. Um dia teletrabalho, um dia na empresa, tá? A decisão foi comunicada a Rogério por meio de aditivo no contrato. Nem precisava de aditivo no contrato. Porque quando for de teletrabalho para trabalho, basta a vontade do patrão, tá? Porque o correto é trabalhar na empresa. Com 30 dias de antecedência, olha como é danadinho. Ao ser dispensado, em momento posterior, Rogério procurou você como advogado, indagando sobre possível ação trabalhista por causa da situação. Acho que não vai ter nada, viu, negado? Tá tudo bonitinho. Não se tratando de modalidade de teletrabalho, não, filhão. É teletrabalho, sim, tá?
É teletrabalho, sim. Desconsideração do trabalho de domicílio, não. O fato de ele comparecer semanalmente, a gente já viu aqui que não descaracteriza. B, falso. Deverá ser requerido o pagamento de horas extras pelo trabalho? Não, filhão, a gente viu que teletrabalho não tem hora extra, tá? Não tem hora extra, não tem hora extra, não tem hora noturna, não tem intervalo interjornada, nem intrajornada, porque ele não é submetido a controle de jornada. Em vista da modalidade de teletrabalho, a narrativa não demonstra qualquer regularidade verdadeira. Deverá ser requeridos valores de salário e utilidade. A gente já viu que o equipamento que o empregador dá não é salário e utilidade, tá? 36. Paulo trabalhou na empresa editora Livro Legal, sem receber verbas rescisórias ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da empregadora. Em razão disso, pretende ele ajuizar a ação trabalhista e procurou você como advogado. Então, trabalhou para a editora Livro Legal Limitada. Tá? Sabes que a empregadora de Paulo, Livro Legal Limitada, estava sob o controle e direção majoritária da editora mundial. Olha, cara, eu tenho uma empresa que controla a empresa A, controla, dirige e administra a empresa B. Eu tenho um grupo econômico. E grupo econômico eu tenho responsabilidade solidária, tá? Das empresas para com os créditos do empregado. Agora, o engraçado é que a responsabilidade solidária no grupo econômico ela é de mão dupla. Tanto a empresa A quanto a empresa B, tanto a editora Livro Legal, quanto a editora Mundial, tá? Ambas têm responsabilidade solidária para com Paulo. Só que a responsabilidade solidária no grupo econômico é de mão dupla. Paulo também tem a responsabilidade solidária para com as empresas. Isso quer dizer o quê? Que Paulo pode trabalhar para as duas empresas ao mesmo tempo, na mesma jornada, sem que isso se caracterize, sem que isso se constitua na existência de mais de um contrato, ou seja, sob a égide, sob a existência de um único contrato, tá? Sob a égide, sob a existência de um único contrato, ele pode trabalhar para as duas e é só um salário, tá? É só um contrato, súmula, a gente vai ter uma questão dessa já já, súmula 129 do TST. Então, vamos lá. Assinar a afirmativa que melhor atende a necessidade e a segurança do crédito do seu cliente, tá? Melhor. Então, se é solidário, ele pode entrar com reclamação contra as duas. Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda. E esta responderá solidariamente. E esta responderá solidariamente. E essa responderá solidariamente verdadeiro, né? Porque a responsabilidade vai ser uma responsabilidade solidária sim, tá? Responderá solidariamente com a empregadora, já pois se trata de grupo econômico verdadeiro, deve ser isso aqui. Bora ver o que é que tá falso. Poderá incluir a sociedade controladora no polo passivo? Pode. E esta responderá subsidiariamente falso, né? Solidária. Numa relação de responsabilização falso que é solidária. Não se trata de grupo falso, que se trata assim que eu já expliquei. 37. Carlos, professor, olha que legal. Eu acabei de explicar na passada. Carlos, professor de educação física e fisioterapeuta, trabalhou para a academia Boa Forma. Inclusive, eu estou precisando ir para essa academia aqui. Boa Forma SA. Que assinou sua carteira de trabalho. Então, Paulo é empregado, está aqui Paulo. Ele é empregado da Boa Forma, tá? Cumprir a jornada de trabalho de segunda a sexta, de 7 às 16, com 1 hora de intervalo para almoço. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava 4 aulas de ginástica de 50 minutos, com duração cada, e também fazia atendimentos fisioterápicos, marcados para os alunos da academia. Na sociedade empresária, siga em Boa Forma. Então, Paulo trabalhava para a Boa Forma e trabalhava para a Siga Boa Forma. Do mesmo grupo econômico da academia. Acabou-se. Se é grupo econômico, responsabilidade
solidária. Então lá vai. E nesse caso aqui, não só elas têm responsabilidade solidária para com Paulo, mas Paulo tem para com elas. Lembra que ele pode trabalhar para as duas durante a mesma jornada e só ter um único contrato, um único salário, um único período de férias, um único depósito de FGTS? Pois é, súmula, mais uma vez, aqui vou colocar, súmula 129 do TST. O caso gera a duplicidade de contratos de emprego? Não, a não ser que a questão dissesse que tinha um ajuste em sentido contrário. Aí se a questão dissesse que tinha esse ajuste, aí tinha dois contratos, tá? Falso. B, o caso gera duplicidade? Falso, porque não tem ajuste em sentido contrário, que a questão não diz. Letra C, o caso gera... Não! D, o caso não gera coexistência de mais de um contrato. E quando é que haveria mais de um contrato? Quando houvesse ajuste expresso em sentido contrário, ou se ele prestar serviço em jornadas diferentes, tá? Para as duas empresas, perfeito? 38. José trabalhou como despachante para a Sociedade Empresária Vinhos do Sul Limitada, tá? Despachante, minha mão tá, é porque tá frio aqui e a minha mão tá coisando, suando. Despachante, tá? Para quem? Para empresas, rapaz, um vinhozinho. Quando eu vejo os alunos do Rio Grande do Sul, eu só me lembro de queijo, vinho e salame. Se eu pudesse, eu só me alimentava de queijo, vinho e salame. É porque aqui não tem a facilidade que vocês têm aí no Rio Grande do Sul. Porque os salames que tem aqui são industrializados. E esses industrializados, eles são muito gordurosos. Não que o salame não seja, mas é pura gordura. E os caseiros que tem aí, né, que sempre quando eu viajo eu trago, ou quando algum aluno meu, alguém vai daqui para aí, eu sempre peço. Bom demais. Frequentemente ele reparava que nas notas de despacho constavam também a razão social da empresa Vinhos e Sucos de Bento Gonçalves. É bem capaz de ser um GE, né? Um grupo econômico. Os CNPJs das empresas eram distintos, até porque cada uma delas tinha personalidade jurídica diferente, assim como suas personalidades eram diferentes, porém os sócios eram os mesmos. Sendo certo que a Sociedade Empresária Vinhos e Sucos de São Bento era a sócia majoritária da Sociedade Vinhos do Sul. Além de sócios, pessoas físicas, quer dizer, além da interpenetrância dos sócios, tá? Com certeza aqui havia ou subordinação ou coordenação. Com base no caso, assinale. Cara, isso aqui é um grupo econômico cuja responsabilidade é solidária. A questão não oferece qualquer problema, né? Trata-se de consórcio, não. Qual é a diferença do consórcio? É porque no consórcio de empregadores, tá? Eu tenho um consórcio de empregadores rurais. E no consórcio de empregadores rurais, esses empregadores rurais são pessoa física. E aqui é pessoa jurídica, tá? Então, é grupo econômico com a responsabilidade... errei aqui, né? É solidária, né? Grupo econômico com a responsabilidade solidária, tá? Cadê? Grupo econômico com responsabilidade solidária, tá? Então, o consórcio de empregador. Primeiro, consórcio de empregador é consórcio de empregador rural. Segundo, que o consórcio de empregador rural é de empregador pessoa física, tá? Tá na lei, por incrível que pareça, na lei de benefício previdenciário, só não me lembro do artigo, tá? 8.213. Vamos lá. E a solidária responsabilidade que a gente já sabe. 39. Alaô, insatisfeito com o pequeno lucro do restaurante do qual era sócio, retirou-se da sociedade e averbou na respectiva junta comercial novo contrato social, onde constava sua retirada. O empresário, 36 meses após esse fato, foi surpreendido com a citação numa reclamação trabalhista. Isso aqui é uma novidade trazida pela reforma trabalhista, é o artigo 10A da CLT. Quando o sócio sai da sociedade, quando o sócio sai da sociedade, esse sócio permanece com responsabilidade por 2 anos. Então, no momento em que ele sai da sociedade, qualquer reclamação trabalhista
proposta nesse período de 2 anos da sua saída, tá? Qualquer reclamação trabalhista proposta dentro desse período de 2 anos de sua saída faz com que o sócio tenha a responsabilidade. Agora, se após 2 anos da saída do sócio, o cara entra com reclamação trabalhista, aquele sócio retirante, o sócio excluído retirante não é aquele cara aqui do Nordeste que foge da seca, tá? O que se retira da sociedade, o sócio retirante, o sócio excluído, depois de 2 anos, ele perde a responsabilidade. 36 meses depois, né, foram 3 anos, 3 anos após a saída, foi que entraram com reclamação dias antes, tá? Então, ele não tem responsabilidade. A LAO responde solidariamente? Não, porque ele nem responde. A LAO não mais responde na ação trabalhista em referência pelos débitos da sociedade. Por quê? Porque foi excluída há mais de 2 anos. E a reclamação trabalhista foi proposta depois de 2 anos da saída de LAO da sociedade, tá? E eu acho que é a última questão agora, né? É assinar a alternativa em que há incontroversamente responsabilidade solidária, tá? No contrato de empreitada em relação ao dono da obra. Ele falou de forma incontroversa. E eu vou dizer para você que isso aqui é de verdade. Existe uma controvérsia grande na jurisprudência se a responsabilidade aqui seria solidária ou subsidiária. Como ele quer de forma incontroversa, que não tem controvérsia, falso, né? No contrato de terceirização, lícita, não. No lícita é subsidiária. Se fosse ilícita, é que seria solidária, falso. No caso do grupo econômico, verdadeiro, que é o parágrafo 2º, né, do artigo 2º da CLT. No caso do contrato temporário, em relação ao tomador ou cliente, caso a empresa temporária esteja em recuperação judicial. Cara, isso aqui era verdade. Já foi verdade. Tá? Inclusive, isso aqui era o previsto, mas no artigo 16 da Lei 6.019/74. Na terceirização temporária, quando, bem aqui, ó, terceirização, tomador, empresa de terceirização, trabalhador terceirizado, tomador de serviço. Quando a empresa tomadora de serviços na terceirização, quando a empresa de terceirização, na terceirização temporária, ela falia ou na época entrava em concordata ou hoje em recuperação judicial, essa aqui que tinha responsabilidade subsidiária passava a ter responsabilidade solidária. Só que o artigo 16 foi revogado, tá? Então, não tem mais. Resposta correta é a letra C de corra, menino, que lá vem FGV, tá? Entonces, o tio está indo. Bora, meu filho. O tio está se despedindo. E o tio depois vem com outra bateria de questões, tá? A gente se despede aqui. Tchau, tchau.